E aí, aqui é o Node, imagine só. Após ser publicamente acusado de eliminar a sua própria esposa, Anthony Tucker é convidado para participar como competidor dos Jogos Jurássicos. Caso sobreviva ao jogo, o homem recuperará sua liberdade, então ele prontamente aceita o convite e se junta aos demais participantes que também estão sentenciados a serem eliminados. Por meio de um par de óculos de realidade virtual, os competidores são enviados para uma ilha, junto com um anfitrião mascarado, que está lá para apresentar as regras aos jogadores. Ele afirma que as pessoas que perderem a vida naquele jogo também serão eliminadas no mundo real, portanto o único objetivo dos jogadores é sobreviver a qualquer custo. Porém, apenas um sobrevivente poderá chegar ao final daquele jogo, o que significa que somente um deles terá a chance de voltar para casa, com seus crimes perdoados. Neste jogo tudo é permitido, até mesmo eliminar uns aos outros, exceto quando os participantes estiverem na zona segura temporária, que será indicada através da luz verde em seus colares. Quem não chegar na zona segura em 1 hora, será eliminado automaticamente na primeira etapa. Após repassar todas as instruções, o anfitrião volta para o mundo real enquanto os competidores tentam sobreviver a um ataque de um T-Rex. Depois de ser devorado pelo dinossauro, o primeiro participante sofre uma parada cardíaca e seu corpo é levado pelos enfermeiros. Cidadãos do país inteiro se reúnem para assistir ao reality show mais aguardado do ano e ficam animados ao ver as cenas assustadoras da batalha entre os jogadores. Enquanto os telespectadores escolhem seu competidor favorito, o apresentador explica cada uma das etapas que os 10 jogadores terão que passar para se tornar o grande vencedor. A primeira delas consiste em encontrar a zona segura em menos de 60 minutos, enquanto eles tentam sobreviver ao ataque de dinossauros famintos. A segunda etapa do desafio é um labirinto repleto de raptores, e em seguida, os sobreviventes terão que passar por um campo minado. Aqueles que sobreviverem terão que passar pela última etapa, que só será revelada na fase final do jogo. Nesse momento, o anfitrião afirma que o Dr. Eli Franklin foi o primeiro competidor a ser eliminado dos Jogos Jurássicos naquele ano, e pede que os espectadores não sintam pena dele, pois Franklin era um criminoso que explodia pessoas por diversão. Enquanto limpa a ferida em seu pescoço causada por uma mordida de Albert, conhecido como canibal, William encontra Joy e tenta eliminá-la. Nessa hora, Anthony aparece e o ataca, mas não consegue derrotá-lo de mãos vazias, pois seu oponente é muito mais forte do que ele. Sendo assim, quando William consegue derrubá-lo, Anthony joga um punhado de areia em seus olhos e em seguida pega uma pedra para golpear o seu adversário. Após derrubar o William, ele desiste do ataque, mas Joy decide terminar o trabalho e golpeia a cabeça do demente com a rocha, até finalmente eliminá-lo. Agora que sabe que pode confiar em Anthony, a jovem decide formar uma aliança com ele, e ambos trabalham juntos para encontrar a zona segura, enquanto o corpo de William é devorado por pequenos dinossauros carnívoros. No mundo real, Bailey e Andrew, os filhos de Anthony, são entrevistados ao vivo e afirmam que o seu pai não cometeu nenhum crime. Os jovens têm certeza de que ele não eliminou sua mãe e afirmam que ele foi preso injustamente. Ao final da gravação, Laura e o cameraman retornam para a van, que está estacionada do lado de fora da casa, e se deparam com uma grande manifestação feita por pessoas que querem o fim dos Jogos Jurássicos. Durante o caminho pela floresta, Joy revela ter lido a ficha de todos os outros 9 competidores, e por isso sabe que Anthony foi condenado por eliminar sua esposa. Porém, a jovem acredita que ele é inocente e mesmo assim o ataca, pois está decidida a eliminar o maior número possível de adversários para ficar mais perto de vencer aquele jogo. Durante o ataque, Joy derruba Anthony com seus chutes. Enquanto o homem está no chão, ela amarra uma corda em seu pescoço. Em seguida, a demente passa outra ponta da corda entre os galhos de uma árvore e começa a puxá-la, na tentativa de eliminar o seu oponente, deixando-o sem ar. Quando Anthony já está pendurado, Joy amarra a corda no tronco de uma árvore e ainda retorna para se despedir de sua vítima, antes de ir embora. Por sorte, quando Anthony já estava ficando sem ar e prestes a perder a vida, Ren aparece e corta
corta a corda para salvá-lo. Diferente de Joy, aquele cara acredita que os jogadores devem trabalhar juntos pelo máximo de tempo que puderem, pois existem ameaças muito mais terríveis naquela ilha. Sozinho, Rain sabe que não chegará longe, então decide se aliar a Anthony para que ambos possam aumentar as suas chances de sobrevivência. A alguns quilômetros dali, Vespa tenta fugir dos predadores que destruíram sua perna, mas como está ferido, ele não consegue se mover em alta velocidade. Enquanto faz uma pausa para descansar, o homem é encontrado pelos irmãos Mason, que aproveitam que seu adversário está ferido para atacá-lo. Porém, Vespa possui uma carta na manga e afirma ter amigos poderosos que podem tirar a dupla dali, caso eles se tornem seus aliados. De repente, a conversa é interrompida pela chegada de uma manada de raptores, mas quando os animais estão prestes a atacar as suas presas, o anfitrião ordena que Brian interrompa o ataque. Seu objetivo é permitir que Vespa e os irmãos Mason sigam no jogo com o objetivo de aumentar a audiência e formem uma aliança para dificultar o jogo para os demais competidores. Além de oferecer uma saída daquele lugar, Vespa também promete que, se sobreviver, pagará o tratamento do câncer da mãe dos irmãos Mason, então a dupla decide dar um voto de confiança nele. O que os dois irmãos não imaginam é que sua mãe Rosetta faleceu na noite anterior, portanto não há mais nada que eles possam fazer para salvá-la. Seguindo as cores das luzes em seus colares, Ren e Anthony conseguem evitar o ataque dos raptores e chegar à zona segura. Nesse momento, eles se tornam os primeiros participantes a garantir a sua passagem para a segunda etapa do jogo. Durante a caminhada, Stephanie fica com fome e decide parar para comer algumas frutinhas que encontra pelo caminho. No entanto, antes que ela pudesse experimentar o alimento, Albert aparece e começa a aterrorizá-la com seu olhar intimidador. Por sorte, nessa hora, o colar dos jogadores começa a piscar, indicando que eles chegaram à zona segura, portanto não podem ferir uns aos outros. Após atravessar o portal que leva para a fase 2, os 8 sobreviventes se reúnem em uma sala secreta, e Anthony fica furioso ao ver Joy. Quando ele está prestes a atacar a traidora, Brian aperta um botão e todos os participantes desmaiam. Nesse meio tempo, a equipe aproveita para passar a propaganda dos bonecos colecionáveis de cada um dos jogadores. Minutos depois, quando acordam, os participantes percebem que estão acorrentados e recebem a visita do anfitrião, que afirma que o primeiro competidor que conseguir escapar das correntes será recompensado com uma arma laser. O equipamento poderá ser usado tanto para se proteger dos predadores, quanto para eliminar os seus adversários. Porém, para pegá-los, os jogadores terão que se apressar para encontrar a saída do labirinto na tela que está logo atrás deles. Poucos minutos após o início da segunda etapa do jogo, Albert consegue completar o labirinto e ameaça atirar em todos os outros competidores. Quando tenta convencê-lo a esperar até que todos estejam livres para usar aquela arma, Ren quase é atingido por um disparo, mas consegue se abaixar a tempo. Logo depois, Anthony se liberta das correntes e ataca Albert para roubar a sua arma. Então, Joy afirma que ele é a pessoa perfeita para ficar com a arma, pois não irá usá-la contra os demais competidores. De repente, os raptores aparecem na sala e todos precisam se apressar para conseguir sair dali com vida. Porém, Ren não consegue completar o labirinto, pois o disparo feito por Albert acabou atingindo sua tela e ela não está mais funcionando. Ao perceber que seu aliado está em perigo, Anthony atira na corrente para libertá-lo e ambos caminham juntos em direção ao labirinto, mas acabam se separando. Enquanto os competidores tentam encontrar a saída para chegar à terceira etapa, os raptores caminham sorrateiramente pelos corredores à procura de suas presas e seguem o barulho da corrente que ficou presa no braço de Ren. Quando o homem entra de volta na sala acreditando que encontrou a saída, os dinossauros aparecem e ele fica cercado. Nesse momento, Ren não tem outra opção a não ser colocar em prática as artes marciais que aprendeu e usa a corrente como arma para golpear os monstrengos. No entanto, todos os seus esforços são em vão, pois no fim das contas ele acaba sendo devorado pelos raptores. Após eliminar a sua primeira vítima, o trio vai atrás dos outros jogadores e Stephanie acaba dando de cara com um deles. Por sorte, Anthony chega bem na hora e salva a mulher ao atirar no predador. Porém, ao ouvir o disparo, os outros raptores vão atrás deles e o grupo precisa correr, enquanto Anthony tenta parar
eliminar aqueles monstros. O problema é que não importa quantos dinossauros ele elimine, novos predadores continuam surgindo. Durante a fuga, todos os participantes se encontram e seguem pelo mesmo caminho, mas logo descobrem que pegaram um corredor errado, pois chegam em um beco sem saída. Ao ver uma grade bem na sua frente, Anthony atira para abrir uma passagem e ordena que todos entrem enquanto ele mantém os raptores longe. Depois que os demais jogadores atravessam um labirinto, Albert ataca o seu adversário para pegar a arma de volta e tentar atirar nele, mas descobre que o equipamento está sem munição. Quando percebe que não pode ser atingido por um disparo, Anthony age rápido e depois de derrubar Albert, dá uma coronhada em sua cabeça. Nesse momento, o anfitrião aparece e informa que como Stephanie foi a primeira a sair do labirinto, ganhará um mapa que a levará até uma caixa que contém alguns equipamentos capazes de virar aquele jogo. A mulher poderá escolher entre ficar com o mapa só pra ela ou compartilhá-lo com os demais competidores. Porém, antes que ela pudesse tomar essa decisão, os irmãos Mason a atacam e roubam o mapa. Stephanie foi presa após eliminar 16 homens e transmitir os ataques ao vivo pela internet. Ela passou os últimos 3 anos em uma penitenciária federal, antes de aceitar participar dos Jogos Jurássicos. Em uma entrevista ao jornal, Savannah, a criadora dos Jogos Jurássicos, afirma que os competidores não estão sendo punidos, mas sim ganhando a chance de se libertar. Apesar do crescente número de pessoas participando de protestos para acabar com aqueles jogos, a mulher afirma que essa é a única chance de um dos competidores se salvar, já que todos eles foram condenados a perder a vida. Porém, quando a entrevista chega ao fim, o discurso misericordioso de Savannah muda, já que a mulher gostaria que todos aqueles criminosos fossem eliminados durante o jogo. Enquanto caminham pelo deserto, Stephanie e Anthony tentam passar de fininho pelos braquiosauros, e durante a caminhada escutam os gritos de Vespa, que está sendo devorado por uma planta carnívora. Acreditando na promessa de que sua mãe será salva, um dos irmãos se arrisca para salvá-lo, enquanto o outro torce para que ele perca a vida de uma vez, pois não acredita que mais de uma pessoa possa sair viva daquele jogo. Após ser envenenado, Vespa percebe que chegou ao fim da linha e confessa que não pretendia ajudar os dois irmãos a escapar, muito menos pagaria o tratamento da mãe deles. Ao ouvir isso, o grandalhão fica furioso e pisoteia a Vespa para descontar a frustração por ter sido enganado. A essa altura, todos já estão exaustos e então decidem se unir para encontrar a caixa de equipamentos juntos. Após uma longa caminhada, os 6 participantes encontram uma barreira e o apresentador aparece para parabenizá-los por ter sobrevivido àquela longa caminhada. Ele informa que do outro lado da barreira, o grupo encontrará uma faca, além de munição para arma laser. Porém, para chegar ao seu objetivo, os participantes terão que passar por um campo minado, cujas bombas são capazes de eliminar até mesmo um triceratops gigantesco. A única forma de sobreviver será seguindo o mapa, que está sob posse de Stephanie. Depois que todos os competidores passam para a terceira fase, um dos irmãos Mason decide ficar para trás e abandonar o jogo. Nesse momento, ele agarra Anthony e tenta impedi-lo de atravessar o portal, mas o homem consegue se livrar do ataque a tempo e garante sua passagem para o próximo nível, enquanto o grandalhão tem sua cabeça explodida por ter escolhido ficar para trás. Logo em seguida, o segundo irmão é capturado por um pterossauro e quando o animal decide largá-lo, ele cai em cima de uma mina e explode. Após pegar a faca e a munição, Stephanie assume a liderança daquela equipe, mas Joy decide seguir sozinha no jogo e se afasta dos outros 3 participantes. Depois de se certificar de que Stephanie é capaz de se proteger sozinha, caso Albert tente atacá-la, Anthony sai à procura de Joy, pois suspeita de que ela esteja planejando alguma coisa para eliminar os seus concorrentes. Quando finalmente a encontra, o homem percebe que Joy é apenas uma garota assustada e afirma que ela é apenas alguns anos mais velha que sua filha. Nesse instante, o homem conta como é que foi parar naquele lugar. Ele relembra a noite em que foi acordado por um barulho e desceu as escadas correndo para ver o que aconteceu. Ao chegar no primeiro andar, Anthony descobriu que a porta principal havia sido destruída, então correu até o quarto de seus filhos
para verificar se eles estavam bem. Quando viu que eles estavam dormindo, Anthony retornou para o seu quarto e encontrou sua esposa eliminada de uma maneira terrível. Os olhos da mulher estavam abertos e seu corpo coberto de sangue. Segundo Anthony, a arma do crime foi uma faca da cozinha e os policiais alegaram que ele destruiu a porta da sua própria casa para simular uma invasão. Graças a essas alegações, o homem foi condenado e sentenciado a perder a vida injustamente. Quando termina de contar a sua trágica história, Anthony escuta os gritos de Stephanie e corre para prestar socorro. Ao chegar lá, ele encontra Albert mordendo o pescoço da mulher e o ataca, porém o demente consegue atingir o seu abdômen com uma faca e pega a arma laser para eliminar os outros competidores. Nessa hora, Anthony e Stephanie não têm outra opção a não ser tentar escapar e acabam se separando durante a fuga. Na tentativa de garantir a sobrevivência da jovem, Anthony atrai Albert até um desfiladeiro e se esconde atrás das rochas, esperando o momento certo de atacá-lo. Após golpear a cabeça do seu oponente com um pedaço de madeira, Anthony tenta roubar a arma, mas Albert o derruba e tenta morder o seu pescoço. Nesse momento, o canibal leva alguns socos e se afasta, então Anthony pega a arma, mas Albert a arremessa no desfiladeiro. Em seguida, o demente escorrega sobre as rochas para recuperar o equipamento e acaba machucando sua perna durante a queda. Enquanto tenta retornar ao topo do desfiladeiro, ele é surpreendido pelo ataque conjunto de milhares de baratas pré-históricas. E dessa vez, nem mesmo sua arma consegue salvá-lo de ser devorado vivo. Quando percebe que o seu inimigo não irá mais alcançá-lo, Anthony decide parar para tratar o seu ferimento, e todos os espectadores que estão torcendo por ele começam a perder a esperança de que o homem conseguirá sobreviver. A alguns quilômetros dali, Joy está prestes a finalizar aquela etapa do jogo, quando é surpreendida pela chegada de um tigre dente de sabre. Porém, quando o animal pula para tentar devorá-la, a garota se esconde embaixo de uma rocha e o felino fica preso numa armadilha. A essa altura, até mesmo Anthony percebe que não conseguirá ir muito longe, mas mesmo assim decide continuar lutando por sua sobrevivência para poder encontrar os seus filhos outra vez. Após caminhar uma longa distância com um grave ferimento no pescoço, Stephanie encontra Joy, que com um chute derruba sua concorrente na armadilha, onde o tigre está preso. Durante a queda, Stephanie bate a cabeça no chão e acaba perdendo a vida, enquanto seu corpo é devorado pelo predador. Após ser informado sobre a rebelião que está se formando do lado de fora do prédio, com pessoas exigindo que Anthony seja liberto, o anfitrião decide fazer um comunicado oficial. Ele afirma não ser o juiz, mas sim o encarregado de cumprir a sentença daqueles que foram condenados. Sendo assim, mesmo que Anthony não tenha eliminado sua esposa, se sua inocência não for provada, ele terá que seguir até o fim do jogo. Durante o anúncio, Brian informa a Savannah de que há alguém dentro daquele prédio tentando invadir os computadores. Enquanto isso, os dois competidores restantes chegam à fase 4 e correm na direção um do outro com o objetivo de finalizar aquele jogo. Porém, antes que eles pudessem se encontrar, seus avatares são desativados e a dupla desmaia. Durante as investigações para descobrir quem está tentando invadir os computadores, Savannah chega ao escritório de Laura e tenta desmascará-la, mas a jornalista já estava contando que isso poderia acontecer e atira em um dos guardas. Nesse momento, o segundo guarda revela fazer parte da rebelião e impede que Savannah fuja. Então Laura tem a chance de acertar um disparo na cabeça de sua chefe. Minutos depois, quando acordam, Anthony e Joy percebem que estão amarrados em uma estrutura de metal presa ao chão. De repente, o anfitrião aparece e mostra para Anthony uma mensagem de seus filhos. Em seguida, um círculo verde se forma ao redor deles e o apresentador explica que o primeiro que cruzar aquela linha será o grande vencedor. Para isso, a dupla terá que encontrar as chaves que estão escondidas na areia, pois somente elas poderão abrir o cadeado, permitindo que eles se libertem das correntes. Assim que o anfitrião vai embora, Anthony começa a cavar,
mas em vez de fazer o mesmo, Joy decide atacá-lo e revela que foi ela quem eliminou sua esposa. Ao ouvir isso, o homem fica furioso e ataca a criminosa, mas antes que ele pudesse eliminá-la, um T-Rex aparece e Anthony precisa desviar dele. Enquanto o animal mantém o seu oponente ocupado, Joy começa a cavar e encontra a chave. Após abrir o seu cadeado, a jovem corre para a linha de chegada, mas outros dois dinossauros surgem em seu caminho. Nesse momento, os dois finalistas ficam cercados e estão prestes a ser devorados quando os tiranossauros começam a brigar entre si, e Anthony vê uma oportunidade de continuar a sua busca pela chave. Durante a luta, um dos monstros acaba eliminado e cai em cima da corrente de Joy, impedindo a jovem de se locomover. Depois de uma longa busca, Anthony finalmente encontra a chave perdida na areia e consegue se libertar. Ao ver o seu oponente correndo em direção à linha de chegada, Joy reúne toda a sua força para puxar a corrente e inicia uma corrida decisiva que dará a um dos competidores o título de vencedor. Enquanto é perseguido pelo T-Rex, Anthony arremessa seu corpo para fora do círculo e automaticamente Joy é eliminada. Nesse instante, Laura pega uma arma e ameaça toda a equipe, enquanto um de seus aliados retira o corpo de Anthony do simulador. A mulher então revela que também faz parte do grupo de manifestantes que deseja o fim dos Jogos Jurássicos. E com a ajuda de sua equipe, ela envia o apresentador para o universo do jogo. Quando Brian se recusa a seguir as suas ordens, Laura não pensa duas vezes antes de disparar em sua cabeça e ordena que o estagiário dê o comando para que o tiranossauro devore o apresentador. Nessa hora, um grupo de guardas armados invade a sala e começa a atirar contra os rebeldes. Durante a troca de tiros, Anthony acaba sendo atingido por um disparo e fica no chão enquanto vê Laura sendo eliminada. No entanto, o homem consegue sobreviver e tem a chance de retornar para casa para ver os seus filhos outra vez. A má notícia é que o sacrifício de Laura e seus aliados foi em vão, pois os Jogos Jurássicos continuam acontecendo, mas dessa vez com uma nova equipe e um novo anfitrião. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Qual seria o dinossauro mais difícil de enfrentar nos Jogos Jurássicos? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!